Lavagem cerebral Ben Shapiro, parte 12. Queimando a bandeira. Na manhã de 11 de setembro de 2001, estava com o meu pai dirigindo o carro da minha irmã mais nova, em direção à escola. Meu pai e eu tínhamos acabado de sair do carro quando o seu telefone celular tocou. Alô? Você viu o que aconteceu? Era a mãe de uma das moças que estava no carro. O quê? Acabaram de bombardear as Torres Gêmeas. De novo? Não, nesse sentido. Você não entendeu. As Torres Gêmeas já eram. Os edifícios acabaram de ceder. Meu Deus! Após o 11 de setembro, os americanos se uniram como nunca desde a Segunda Guerra Mundial. Foram muitos os encontros de oração, fizeram memoriais de improviso. O povo dos Estados Unidos viu o inimigo e deu ao presidente Bush sua bênção incondicional sobre a guerra ao terrorismo. Então, naturalmente, quando voltei às aulas, esperava um espírito de solidariedade na sala. Na minha cabeça, os professores discutiriam a grandiosidade da nação. Pensava que os alunos fariam vigílias em memória das vítimas dos ataques e participariam de comícios em favor da guerra. Rapaz, como eu fui ingênuo. Os professores imediatamente culparam a América pelo 11 de setembro, causado pelos fracassos da política externa. Foi nossa cultura do consumo desnecessário que causou a ira do terceiro mundo. A culpa foi da nossa falta de respeito pelo Islã. A causa daquela catástrofe foi o estilo cowboy americano. Foi nossa arrogância. Foi a escravidão e a opressão, a brutalidade contra os índios e contra os negros. A reação americana aos ataques foi repugnante, resmungaram esses professores. Amostras simplórias de patriotismo deram origem a não mais que o ressentimento contra os árabes e os americanos. Os árabes americanos. A guerra ao terror foi uma tentativa equivocada de criar um inimigo onde o presidente Bush não poderia encontrar um. O contínuo apoio a Israel diminuiu a chance de aliança com os países árabes. A atitude americana individualista e independente tornou-se escrupulosa. Saddam Hussein não era um inimigo, mas um líder de princípios fortes, um homem severo. Victor Davis Hanson, comentarista conservador e professor da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, descreve os professores de sua universidade. Talvez 90% do corpo docente simpatizem com a boutique anti-americana. Não é exagero. E o patrão é o mesmo em todo o território nacional. Não há bandeira hasteada. Não há lamento pelas vítimas americanas sem que haja o uso da palavra mas. O orgulho de ser americano desapareceu do ambiente universitário. Três vivas para Osama. Muitos professores sentiram dores de alegria quando viram 3.000 americanos morrendo em Washington, D.C., Nova York e Pensilvânia. Ouvi-los falar sobre o 11 de setembro soa como se eles estivessem dançando ao redor da sala, ou chorado em honra da ocasião enquanto viam homens e mulheres pulando dos prédios de mais de 100 andares. No dia 11 de setembro, Richard Betold, professor da Universidade do Novo México, tomou a palavra para falar à sua classe sobre os eventos que surgiam na costa leste. Qualquer um no que bombardeie o Pentágono tem o meu voto, esbravejou. As palavras de Berthold abriram caminho para que os professores anti-americanistas falassem o que pensavam. Muitos professores subiram no palanque e puseram a boca no trombone. Em certa aula que tive de filosofia e política e ciência,
do professor Dan O'Neill, alguém que se auto-intitula esquerdista de coração, sugeriu que as pessoas que causaram 11 de setembro poderiam cair na definição de direito de resistência de Locke. Olhei então em volta para ver a reação da classe. A maioria concordava com a cabeça em consentimento silencioso, como marionetes manipuladas pelas cordas do professor. A Associação de Estudos do Oriente Médio, Middle West Study Association, MESA, organizou um encontro em novembro de 2001 em São Francisco. A revista New Republic, editada por Frank Foer, relata: seguidos expositores falaram do tão falado terrorismo, ou terrorismo entre aspas, em um painel típico de Gwyn Okrulik, da Universidade do Arkansas. Ele defendeu os oponentes fundamentalistas dos regimes sauditas, considerando os marxistas levemente perturbados. Eles estão pedindo redistribuição de riqueza e justiça social. Eles querem o império da lei. Ah, tá. Esses extremistas saudistas sempre lutando por justiça social. William Bloom, autor do livro Rogue State, A Guide to the World's Only Superpower, participou de uma palestra informal na Universidade da Califórnia do Norte, UNC. Na sua fala, Bloom afirmou com vigor: são poucas, isso se alguma o fizer, as nações do mundo que têm escolhido mais terroristas do que os Estados Unidos, que têm acolhido mais terroristas. Na mesma palestra, Catherine Lutz, também professora da UNC, afirmou que se um dos criminosos do 11 de setembro é Osama Bin Laden, manda a Polícia Internacional atrás dele. E na volta, já aproveitem para prender também Henry Kissinger e Augusto Pinochet. O sentimento, eu a terroristas, é extremamente popular. Temos provado que nossas ações não nos diferenciam daqueles que nos atacaram, afirma Michael Hudson, da Universidade de Georgetown. Por exemplo, ele diz: deveríamos nos lembrar de nossa culpa por Hiroshima e Nagasaki e entender que não somos tão bonzinhos assim. Nagasaki e entender... Adam Goldstein, ex-presidente do Conselho de Relações Universitárias da Universidade de Wisconsin, Madison, escreveu uma carta a um diretor do jornal Badger Herald, da Universidade de Wisconsin. Antes de falar sobre terroristas tão malignos, por que você não tenta se aprofundar mais e enfrentar a realidade de que nossos líderes são tão criminosos de guerra quanto Hitler, Stalin e outros monstros do século XX? Robert Jensen, professor da Universidade do Texas, acredita que 11 de setembro não foi tão desprezível quanto os atos massivos de terrorismo que o governo americano tem cometido durante a sua existência. Minha raiva neste dia é direcionada àqueles que governam com poder os Estados Unidos e arquitetam ataques civis de forma igualmente trágicas. Bom, eu mesmo não consigo me lembrar da última vez em que os fuzileiros navais americanos sequestraram um avião civil e se chocaram contra prédios cheios de trabalhadores. Você se lembra? Não existe professor vivo que se iguale ao histórico anti-americano do professor Noam Chomsky, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Em 2002, o livro 11 de setembro, 9/11,
de Chomsky tornou-se sucesso internacional, mundialmente falando. As pessoas amaram porque massacrou os Estados Unidos, escrachando-os como nação terrorista. Em sua obra, Chomsky é todo cuidadoso ao dizer que nada pode justificar os ataques de 11 de setembro. Ele então, fazendo o caminho inverso, procede para justificá-los. A Corte Internacional de Justiça fez bem em condenar os Estados Unidos como Estado terrorista. Os Estados são responsáveis pelo terrorismo em massa e continuam culpados até o presente. Da próxima vez, o professor Chomsky deveria se voluntariar para liderar missões aéreas suicidas. A UCLA ofereceu aos alunos seminários baseados nos ataques de 11 de setembro. Um deles foi intitulado Terrorismo e a Política do Conhecimento. A descrição do curso diz o seguinte: enquanto o mundo está unido e devidamente rechaçando os bombardeios de 11 de setembro, a grande mídia americana permanece insensível às vozes críticas que têm alertado sobre o histórico desbravador e imperialista dos Estados Unidos e a relação dos bombardeios ao World Trade Center com os excessos americanos no Iraque, no Sudão e no Oriente Médio. Esse seminário faz perguntas fundamentais sobre o modo como consideramos o terrorismo e seus agentes. As contínuas sanções impostas ao Iraque também deveriam ser consideradas uma forma de terrorismo? Qual é a relação entre os Bin Ladens deste mundo e o terrorismo do Estado Ocidental? Tem como ficar mais repugnante que isso? A resposta é sim. Roxane Dunbar Ortiz, professora na Universidade do Estado da Califórnia, Harvard, ministra de um curso chamado, não estou brincando, A Sexualidade do Terrorismo. Ela diz que o conflito militar é causado pela agressão sexual masculina. O conflito armado não é necessariamente um inferno para aqueles que lutam, mas uma forma de erotismo. Puta, o que esses caras têm na cabeça, bicho? Seu curso também enfatiza o sofrimento do Talibã nas mãos do agressor americano. No governo do presidente Bush estão alguns dos terroristas mais documentados da face da Terra. No dia 1º de julho de 2001, alunos da Universidade do Texas pegaram cópias do Daily Texans e logo se depararam com um diatribe anti-americana da professora Dana Clude. Parece estranho jurar lealdade a um pedaço de pano que representa uma nação corrupta que impõe sua vontade, tanto econômica quanto militar, mundo afora pelo uso da força. Eu juro fidelidade ao povo do Iraque, da Palestina e do Afeganistão, cuja luta é por sobrevivência e resistência. São pessoas como Claude que deveriam estar no prédio que os terroristas atacaram. É justo, desde que Claude e sua turma estão dispostos a apoiar ações terroristas. É tudo culpa nossa. Para não reagir com uma América merecia isso, as universidades reagiram com precisamos perguntar o motivo. Os professores universitários de esquerda procuraram entender os terroristas, negando que suas ações fossem ruins, mas justificando-as. Geralmente, isso significa culpar a política externa americana pela ira muçulmana. William Beeman, professor da Brown University, implorou aos alunos que olhassem no fundo da alma dos terroristas e tentassem se relacionar com eles. Ao invés de correrem para julgar e procurar vingança contra os responsáveis pelo terror, entendam a pergunta mais difícil de pôr aqui. Por que eles fizeram isso? Na UCLA,
essa noção surge na forma de seminários. O professor John Agnew ministra um seminário chamado Entendendo o Talibã. A St. Lawrence University, em Nova York, oferece um curso chamado Por que eles nos odeiam? Precisamos entender o que incomoda. O que os incomoda? Para então criarmos reformas políticas que lidem com esses movimentos e não os combater em poderio bélico. Afirma Paul Lubeck, na UC Santa Cruz. Calma. Duvido que tenhamos aprendido alguma coisa com esse ataque, declarou Amir Mufti, professor na UCLA, em uma palestra sobre 11 de setembro. O que os Estados Unidos deixaram de aprender, obviamente, foi que sua política externa criou o ódio nas ruas árabes. A solução? Moldar nossa política externa. Aparentemente, ser parte de um grupo que presta culto à morte não é motivo suficiente para o assassinato de cidadãos americanos. Deve ser algo que nós fizemos. Os alunos da Universidade de Georgetown tiveram um debate intitulado Resolvido: As políticas americanas e nossas ações passadas provocaram os ataques recentes. Os atos terroristas foram o resultado previsível da política externa americana, afirmou Bill Israel, da Universidade de Massachusetts. Tom Pettigrew, da UC Santa Cruz, afirmou que as ações políticas americanas foram culpadas pelo 11 de setembro, especialmente os 2 bilhões ao ano que os Estados Unidos fornecem em ajuda estrangeira a Israel. Esqueça o fato de os Estados Unidos dar quase 2 bilhões por ano para o Egito também. Esqueça que a quantia total do dinheiro americano direcionado aos estados muçulmanos torna pequena a quantia que vai para o Estado de Israel. Por todo o mundo, os Estados Unidos são considerados uma superpotência enorme e agressiva sem rivais. Sustenta Pettigrew. Messier B. Ross, professor na Universidade Estadual de São Francisco, concorda com Pettigrew. O ressentimento internacional vem de fatores como sanções ao Iraque, apoio americano a regimes impopulares, a presença americana no Oriente Médio e no conflito Palestina-Israel. Na mesma linha, Donald Quartert, professor da Universidade de Binghamton, em Nova York, diz que os ataques foram reflexo de 25 anos de fracasso das políticas americanas no Oriente Médio. Ecoando o argumento, os Estados Unidos são arrogantes, James Galvin, professor na UCLA, justificou o assassinato de 3.000 americanos cometidos por terroristas. Eles nos odeiam por causa da nossa liberdade, arrogância e hipocrisia, declarou a uma audiência de alunos na UC Irvine. James McCormick, professor na Universidade dos Estados de Iowa, concorda e ainda pergunta: os Estados Unidos são um grande país, tão arrogante a ponto de ignorar a oportunidade de cooperar com outros países, não deixando de lado o poderio militar e a força bélica? Um minuto de silêncio para pensarmos a respeito. Beleza, já decidi. Prefiro o poder militar. Seminário organizado pela UCLA. A América como superpotência. A América como hiperpotência. Tratava do 11 de setembro e teve por preletor o professor Geoffrey Gerhardt. A descrição da aula dizia o seguinte, abre aspas, as pessoas nos Estados Unidos, nas ruas e em Washington, acreditam que o poder americano tem sido usado de forma benevolente, para o bem de todo mundo, mas reações tendem a ser bem diferentes fora dos Estados Unidos, variando do descontentamento com a polícia
a protestos em massa. E, finalmente, os trágicos eventos de 11 de setembro. Fecha aspas. Somos tão cruéis com os muçulmanos que eles todos querem vir até o nosso país e matar os nossos civis. Esqueça que o governo americano pôs seus soldados em perigo para salvar os muçulmanos, como na Iugoslávia. Deve ser culpa nossa. Barbara Foley, professora na Universidade Rutgers, diz: seja qual for a causa imediata do 11 de setembro, sua causa última é o fascismo da política externa americana das últimas décadas. Fascismo? Será que a madame já viveu em um país verdadeiramente fascista? Se tivesse, saberia que a política externa do mundo árabe é fascista. Ayad Al-Kazaz, professor na Universidade do Estado da Califórnia em Sacramento, insiste que os árabes não odeiam os americanos, apenas a política externa americana. E também diz que as políticas do presidente Bush criarão mais terroristas. Se Bush se recusar a falar sobre as causas do terrorismo, garanto que o problema permanecerá por muito tempo, afirma Al-Kazaz. Quais são as causas do terrorismo? Eles simplesmente odeiam a política externa. Da perspectiva deles, essa se baseia na imposição, na interferência e no apoio a regimes corruptos, em particular os dos israelenses. A solução, Al-Kazaz sugere, é conscientizar e manter a mente aberta sobre o povo árabe e a situação do Oriente Médio. Para acabar com o terrorismo, tenha a mente aberta quanto aos terroristas e sua agenda. Bom, desde que eu me entendo por gente, parece um sentimento de conivência com os terroristas. A Universidade da Carolina do Norte, UNC, deve realmente ter um espírito psicótico. Determinado orador na UNC deu a entender que o governo americano deveria se desculpar para com os torturados e empobrecidos e com os milhões de outras vítimas do imperialismo americano. Certo professor também da UNC exigiu que os alunos lessem um livro que enaltecia o Alcorão e passou exercícios baseados na leitura. O livro ignora as suratas 4, 5 e 9, que encoraja o povo muçulmano a matar os infiéis. Sarah Shields, professora da UNC, chama Osama Bin Laden de o resultado de políticas americanas erradas. E diz que novas políticas americanas erradas criaram mais dezenas, talvez centenas de Bin Ladens. Não criarão não. Mas idiotas como Shields querem impedir o governo americano de alvejar terroristas como Bin Laden, choramingando sobre política externa americana. Não culpe o Islã. A primeira reação dos professores esquerdistas foi culpar os Estados Unidos. A segunda foi tirar qualquer culpa do Islã. E fizeram um trabalho fantástico. Enquanto 39% do público geral americano dizem ter uma impressão desfavorável do Islã e 47% favorável, absurdos 61% dos alunos universitários declaram-se favorável ao Islã e apenas 24% desfavoráveis. Nada tem a ver com religião, mas sim com economia e política. Insiste Donald Quattert, professor da Universidade de Binghamton. Usando a velha fórmula intelectual, a saber, o relativismo moral, o professor Jamal A. Badawi afirmou que aos alunos da Universidade de Connecticut que, ao longo da história, pessoas têm feito as coisas mais horrendas em nome da religião. Portanto, não deveríamos culpar o Islã.
Para justificar a violenta oposição feita às medidas de segurança, como a formação de perfis raciais, os professores de esquerda citam o terrorismo doméstico. Os terroristas anti-aborto e o homem branco cristão, como Timothy McVeigh, representam aos Estados Unidos tanto perigo quanto os terroristas islâmicos, afirmam esses professores. Os homens-bomba de 11 de setembro eram apenas fanáticos. E existem americanos fanáticos também. Então, não vamos cair matando os muçulmanos. Beleza? Khaled Abu El-Fadi, professor de direito, diz que há um padrão duplo no caso dos terroristas domésticos. Há um duplo padrão quando atos de terrorismo são cometidos por pessoas de antecedente islâmico. Concorda o professor Jamal Badavi, durante uma palestra para alunos da Universidade de Connecticut. Não exatamente. McVeigh e Unabomber foram sentenciados com pena de morte. Julgar o Islã baseando-se nos atos de Osama Bin Laden seria como condenar todos os cristãos pelos atos de Timothy McVeigh, afirma Mark Bergson, professor na Hamlin College. Eis uma mentira contada deliberadamente aos alunos. McVeigh era ateu, confesso! Enquanto Bin Laden é um muçulmano religioso devoto. Alan Richards, professor da UC Santa Cruz, fala o seguinte: foi muito infeliz o ato do nosso presidente declarando guerra ao terrorismo, o qual é uma tática militar. Por mim, seria melhor que ele declarasse guerra ao fanatismo. Foram eles que causaram mortes em Nova York e em Washington. Os muçulmanos não têm monopólio do fanatismo. Também temos isso nos Estados Unidos. Não com o mesmo número. Timothy McVeigh matou 168 pessoas e os terroristas anti-aborto mataram 6 pessoas desde 1993. Não é muito em comparação aos grandes números de americanos mortos mundo afora pelos terroristas islâmicos. Só no 11 de setembro, os terroristas muçulmanos mataram 17 vezes mais número de americanos que a quantia citada acima. E eles, evidentemente, planejam mais atentados e atrocidades. Assim como a maioria dos americanos não consideram cristãos terroristas anti-aborto, também as ações desses terroristas não deveriam ser taxadas como representantes do Islã. E isso em nenhum sentido. Concorda Alan Goldless, professor na Universidade da Georgia. Exceto por uma coisinha, grande porcentagem dos muçulmanos não veem os bombardeios suicidas como contrários ao Islã. Diana Eck, professora de Harvard, também vai no caminho do relativismo moral. Ela afirma: Tenho a sensação de que temos fanáticos em todas as tradições religiosas. Temos pessoas dispostas a matar e destruir em favor de suas próprias visões de justiça e verdade. Mas por que então judeus e cristãos não se explodem em civis inocentes em nome de sua própria religião, professora? O Islã não causou os eventos do 11 de setembro. O Islã não é violento por natureza, e sua maioria dos muçulmanos é composta de pessoas pacíficas sem relação nenhuma com a violência. Defendeu o professor Paul Powers, enquanto palestrava na Lewis and Clark College. David F. Forte, professor na Universidade Estadual de Cleveland, caracteriza os ataques como perversão do Islã e depois tenta agrupar os muçulmanos e o Ocidente como vítimas duplas de Bin Laden. A guerra de Osama Bin Laden é contra o Islã, mas também contra o Ocidente. Forte escreve: em sua forma moderna,
o extremismo de Bin Laden tem muito mais em comum com Stalin, Hitler e Mao do que com a tradição islâmica. Bin Laden, assim como esses outros terroristas do Estado, está em guerra com seu próprio povo. Não exatamente. A maioria das nações árabes apoia Bin Laden, se não abertamente, secretamente. E a América ainda está para ver importantes imãs condenando tanto o 11 de setembro quanto as explosões suicidas em Israel. O Islã não é exatamente anti-violência. A guerra contra o terror. 9 dias após os ataques de 11 de setembro, o presidente Bush discursou ao Congresso. Todas as nações em todo lugar têm uma decisão a tomar. Ou estão ao nosso lado, ou estão com os terroristas. Deste dia em diante, qualquer nação que continuar a abrigar terrorista ou dar apoio ao terrorismo será considerado um regime hostil aos Estados Unidos. E assim começou a nossa guerra contra o terror. Os Estados Unidos depressa derrotaram o Talibã, construíram o Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos, Office of Homeland Security, impediram o financiamento dos grupos terroristas e voltaram-se contra o Iraque como um dos berços do terrorismo. E os professores tiveram chilique. A guerra contra o terrorismo é um pesadelo, de acordo com as universidades. Retrucar é um pecado, contribuirá para um ciclo de violência. Além disso, se matamos nossos inimigos, como seremos diferente deles? E não demorou até os intelectuais se unirem para formar um grupo, Not in Your Name, não nos representa, que se opunha à guerra. Juntos lançaram uma declaração de consciência, impressa no New York Times. Convocava o povo americano a resistir às políticas e aos direcionamentos políticos que haviam surgido desde os 11 de setembro de 2001, apresentando grande perigo às pessoas do mundo. A petição convocava todo o povo americano a resistir à guerra, à repressão perpetradas no mundo pelo governo Bush. É injusto, imoral e ilegítimo. O grupo comparava os eventos do 11 de setembro ao bombardeio americano sobre Bagdá durante a Guerra do Golfo e aos eventos da Guerra do Vietnã. O grupo elogiou os soldados israelenses que se recusaram a monitorar a Cisjordânia e a Gaza, elogiando também os que fugiam à convocação para o Vietnã. Que espécie de mundo queremos se o governo americano tiver carta branca para emitir comandos, ordens, assassinatos e bombardeios onde quiser? A declaração questiona. O texto também jura solidariedade aos prejudicados pela política externa, ou seja, os terroristas. A revoltante declaração de consciência foi assinada por muitos professores universitários. Cito: Joel Benning, da Stanford University, Paul Chevigny, da Universidade de Nova York, NYU, o professor Noam Chomsky, David Coley, da Universidade de Georgetown, Kimberly Crenshaw, da Universidade de Columbia e da UCLA, Roxanne Dunbar-Ortiz, da Universidade do Estado da Califórnia em Hayward, Léo Estrada, da UCLA, Sondra Haley, da UCLA, Christina Harrington, da Universidade de Nova York, David Harvey, da Universidade da Cidade de Nova York, Susanna Haskell, da Dartmouth College, Frederick Jameson, da Duke University, Jess Lemsk, da Universidade da Cidade de Nova York, Richard Levontin, da Universidade de Harvard, Rosalina Perkeskey, da Hunter College, Peter Hackleff, da Macalester College, Saskia Sansen, da Universidade de Chicago,
Edward Said e Juliet Score, da Boston College, Ron Takaki, da UC Berkeley, Michael Tausig, da Universidade de Columbia, Emmanuel Wallerstein, da Universidade Yale, e o professor Howard Zinn. Eles devem ter se sentido lisonjeados ao assinar o documento ao lado, e sob a aprovação de gigantes intelectuais como Mos Def, Eve Ensler, Gloria Steinem, Susan Sarandon e Oliver Stone. Esses são apenas alguns dos professores que acreditaram que a guerra ao terror é um erro. Um professor da Universidade do Estado da Califórnia, Chico, aparentemente sem relação com a deputada Cynthia McCain, afirmou que o presidente Bush procurou matar pessoas inocentes, colonizar o mundo árabe e roubar petróleo para a família Bush. Quanto trabalho para uma guerra! Acredito que haja temor de perdermos nossa bússola moral, explicou Monsenhor Stuart Sweetland, diretor do Newman Center, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, durante um rol de discussões sobre o 11 de setembro. Uma guerra que busca tão só a vingança jamais será aceita. Sweetland convocou os Estados Unidos a romperem com o ciclo de violência. A guerra é moral, legal e estrategicamente doentia, concorda Anne McClintock, professora da Universidade de Wisconsin. Nas palavras da professora, se as mortes no Afeganistão podem ser chamadas de danos colaterais, então o mesmo pode ser dito dos mortos no 11 de setembro. Não exatamente. Civis mortos no Afeganistão são mortos acidentalmente. Civis mortos no 11 de setembro foram mortos intencionalmente. Mas para o professor universitário de esquerda, igualá-los dá no mesmo. Bush ao menos acertou uma vez, dizendo que a guerra depois do 11 de setembro não é uma guerra contra os muçulmanos, afirmou Michael Herb, professor na Universidade Estadual da Geórgia. Mas, desde então, ao propor atacar Israel e ignorar o conflito árabe-israelense, ele criou severa polarização. Acredito que a maioria dos americanos não perceba que boa parte do mundo se identifica com os árabes e não com os Estados Unidos. Logo, se boa parte do mundo ama os árabes, devemos então abandonar nossa posição moral? Esses professores esquerdistas dizem que tudo isso levará ao tão lembrado ciclo de violência. Nossa guerra ao terror está errada. Ela tem deixado os Estados Unidos ainda mais vulneráveis a futuros ataques. Na previsão de Behrouz Grahamari, professor da Universidade dos Estados Unidos da Geórgia, GSU. Danny Erker, professor na Universidade de Santa Cruz, alertou contra entrar em uma espiral de retaliação. A vingança só faz crescer a probabilidade de novos ataques terroristas, afirmou Tom Pettigrew, professor na Universidade de Santa Cruz. Perceba o uso da equivalência moral aqui? Se alvejamos os terroristas, eles podem ficar irritados e fazer retaliação matando os civis. O 11 de setembro também é um ato de retaliação? A linguagem política do conflito é imediatamente atacada por esses docentes. O melhor exemplo é a oposição ao eixo do mal, expressão adotada pelo presidente Bush, afirmando que o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte eram todos membros. A expressão que Bush utiliza, eixo do mal, foi um passo retórico dado na direção errada e muniu a oposição de apoio, disse Michael Intriligator, professor na UCLA. Essa linguagem implica insights e julgamentos definitivos
com os quais a maioria dos cristãos não concorda, afirma James Dunn, professor da Wake Forest University, na Carolina do Norte. Quando essa certeza final vem, presenciamos então as cruzadas, a Inquisição e o enforcamento puritano. Cuidado, se traçarmos uma linha moral na areia, de repente estaremos queimando bruxas. É o que estamos... E o que o Irã recebeu por nos ajudar? Foi o rótulo de Bush como integrante do eixo do mal. Churamingou Jalil Rochandel, professor iraniano na UCLA. Ei, o Irã ajudando os Estados Unidos? De onde eles tiraram essas ideias? E também há professores com uma ressaca vietnamita. Na cabeça deles, todos os conflitos que os Estados Unidos entram se tornam um atoleiro. Os terroristas querem entregar os americanos para outro atoleiro, afirma Paulo Beck, professor na UC Santa Cruz, sobre o Afeganistão, o país que os Estados Unidos deixaram de joelhos em 3 semanas. Na UCLA, a professora Deborah Larson discutiu como a resolução do Golfo de Tonkin, da Guerra do Vietnã, poderia se comparar às ações atuais do presidente George Bush na Guerra ao Terror. Na Brown University, o professor James Blight leciona um curso intitulado A Guerra do Vietnã e a Guerra contra o Terrorismo. Michael Intriligator, professor na UCLA, afirmou que a guerra ao terrorismo certamente quebraria os Estados Unidos. Não, acredito que Osama Bin Laden fosse capaz de fazer tudo isso. Sinto que tudo faz parte de um plano maior. Levar o país à guerra contra o Afeganistão é uma forma mais eficiente de desestabilizar o país. Isso é um grande erro. Pegaram o sujeito errado. Intriligator, quem errou feio foi você. Bin Laden fez, sim, fez o que fez e os Estados Unidos varreram o Talibã do mapa. Por fim, há também aqueles que odeiam Bush e usam de qualquer desculpa para atacá-lo. Abre aspas. O governo Bush está desorganizado na política externa e interna, fecha aspas, afirma Dan Franklin, professor na Universidade do Estado de Georgia. Abre aspas. Se o 11 de setembro não tivesse acontecido, o poder de Bush estaria em crise neste exato momento, fecha aspas. Locke Johnson, da mesma universidade, mostra-se desgostoso por Bush manter informações sob sigilos, como qualquer bom presidente o faria. Como pagadores de imposto e cidadãos, temos direito de saber os detalhes. Muitas coisas acontecem de portas fechadas. Nunca vi um governo tão secreto. Ele deve ter se esquecido de que o governo Clinton entregou segredos militares aos chineses. Vendeu o perdão presidencial aos mais elevados licitantes e deu passe livre aos terroristas, entre outras coisas. Não sei o que é mais assustador, o horror que engoliu a cidade de Nova York ou a retórica apocalíptica que emana da Casa Branca, afirma Eric Foner, professor na Universidade de Colômbia. Bom, já eu não sei o que é mais assustador, a imbecilidade de Foner ou o fato dele ser professor. A repercussão fantasma. Mais impressionante que o lamento pelas vítimas do 11 de setembro foi o clamor imediato dos intelectuais protegendo os árabes americanos dos ataques perpetrados pelas massas porcas de racistas americanos. Temos de impor e dizer que somos todos árabes americanos. Não podemos tolerar isso. Os fanáticos são uma minoria. A menos que comecemos dessa premissa,
e nos unamos como sociedade, não chegaremos muito longe, esbravejou Edmund Burke, professor da UC Santa Cruz. Sempre que existe guerra ou conflito, existe a tendência de virar-se para o outro, advertiu Derry Thomas, professor da Universidade de Binghamton. A repercussão contra os muçulmanos americanos nunca se materializou. Como a colunista Ann Coulter afirma, a única repercussão dos verdadeiros americanos consiste em, precisamente, um crime de ódio atestado. Um doido no Arizona matou um Sikh, pensando que fosse um muçulmano. Registro dos crimes de ódios atuais, muçulmanos, 3.000 e contando. Homens brancos, 1,67. Mas esses professores não largam a ideia de árabes como os vítimas. Eles, do nada, criaram um amplo terrorismo entre os árabes americanos, como se existissem brigadas de homens brancos traidores correndo pelo país e assassinando muçulmanos. A confiança se foi, lamenta Karen Jeh, professora na Universidade da Pensilvânia. As pessoas olham para seus colegas de trabalho, árabes ou muçulmanos, e dizem: nós poderíamos ser melhores amigos, mas de alguma forma você pode ter sido cúmplice de tudo aquilo. Reconheça, do ponto de vista dos muçulmanos e sikhs americanos, que de súbito eles mesmos têm se sentido com medo naquele que é agora seu próprio país, dado o ataque contra mesquitas em horas de tragédia, aqui em Nova York e em Washington. Lamenta Diana Eck, professora da Universidade de Harvard. Abre aspas. Começamos a ver país... Tá errado aqui. Tá, tem que tentar no... tá, entendi. Perdão, pessoal, vamos lá. Começamos a ver pais muçulmanos tirando seus filhos das escolas e os levando de volta para casa. Temos visto escolas muçulmanos como a New Horizon School em Los Angeles fechando as portas. Os Sikhs começam a ser identificados injustamente com os muçulmanos. Um homem Sikh foi retirado de um trem em Providence porque se parecia um pouco com Osama Bin Laden. Fecha aspas. Ibrahim Syed, professor árabe e americano de Bellarmine College em Kentucky, teme por sua própria segurança. Em suas palavras: há medo porque somos julgados como muçulmanos. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Ele não deveria se sentir tão inseguro assim. Afinal, houve apenas um crime de ódio documentado contra árabes americanos no estado inteiro de Kentucky. Apenas. De 11 de setembro de 2001 a 11 de setembro de 2002. Ataque ao patriotismo. Dentro da universidade, qualquer um que ouse amar os Estados Unidos é criticado como um agitador de bandeira, um palhaço racista patriota que acredita no imperialismo americano. O patriotismo é considerado símbolo de estupidez. Na instituição da Flórida, Gulf Coast University, funcionários colaram em suas mesas adesivos com a frase "Orgulhoso de ser americano", em honra às vítimas de 11 de setembro. O supervisor ordenou que os adesivos fossem retirados sob a ameaça de demissão, uma vez que os adesivos poderiam ofender os alunos estrangeiros. Após intenso escrutínio por parte da mídia, o presidente da universidade anulou a ordem e disciplinou o supervisor. A Universidade da Califórnia em Berkeley queria prestar seu memorial de um ano desde que os ataques do 11 de setembro, sem Deus,
sem bandeiras, sem patriotismo. Ah, se dessem 100, né? Eles queriam omitir o hino nacional dos Estados Unidos. O Deus abençoe a América e as fitas vermelhas, brancas e azuis, para não ofender os alunos estrangeiros. O presidente da Berkeley Graduate Assembly, aliado com Jexa Kindell, mulher que odeia abertamente a bandeira e o governo americano, avaliou o planejamento da cerimônia. Estamos tentando nos afastar de qualquer aparência de apoio prestado a Bush. Não queremos isolar as pessoas nessa universidade que discordam da reação ao 11 de setembro. A bandeira tem se tornado um símbolo de agressão americana contra outros países. Dá a sensação de ser hostil. Mais tarde, Berkeley decidiu permitir que os alunos distribuíssem fitas vermelhas, brancas e azuis, após a revolta nacional contra o plano de cerimônia original. A professora Cecília Elizabeth O'Leary não ataca o patriotismo de frente. Ao invés, ela ataca o que chama de patriotismo conservador. Pode-se confundir o patriotismo com submissão. Hoje, o que tem dominado o nosso cenário é um patriotismo conservador, liderado por aqueles que demonstram critério impensado, tendencioso e racialista. O'Leary menciona o procurador-geral John Ashcroft como praticante desse patriotismo racista. Frank Lentricchia e Stanley Hauerwas, professor na Duke College, tem produzido uma coletânea de textos depreciando o patriotismo como simplista. Temos um patriotismo de ponta a ponta e irrefletido neste país, mas estamos tentando desfazê-lo. Com orgulho, afirma Lentricchia. Em um dos textos, Hauerwas escreve, abre aspas, devo abandonar todas as formas de patriotismo, ignorando que nós, como povo, somos melhores por causa dos sacrifícios feitos na Segunda Guerra Mundial? A isso só posso responder meu sonoro sim. Fecha aspas. Vijay Prashad, professor da Trinity College em Connecticut, ridiculariza o patriotismo como jingoísmo, um apoio simplista e superficial aos Estados Unidos. Abre aspas. É como se os atos de terrorismo do 11 de setembro devessem ser apagados ou então exorcizados como uma manifestação excessiva do jingoísmo nacionalista. Fecha aspas. Ele zomba. Todd Eisenstadt, professor da Universidade de New Hampshire, vai além e compara os americanos nacionalistas aos suicidas do 11 de setembro. Certo jingoísmo acompanha uma devoção excessiva a qualquer causa, induzindo sequestradores suicidas a pilotar jatos comerciais contra o próprio alicerce de nossa nação. E o patriotismo cego certamente se encaixa nessa descrição. O patriotismo pode ser excessivamente excludente, avisa Eric Ferner, professor na Universidade Columbia. Temos a sensação de que é preciso manifestar-se em torno da bandeira. Ah, não. Tudo menos isso. Em Trapos. Os Estados Unidos reivindicam que tem motivos para a guerra ao terrorismo, afirma o professor que odeia os Estados Unidos, Noam Chomsky. E os nazistas tinham motivos para matar judeus nas câmaras de gás. Putz, acredito que esse cara falou isso. Muitos professores concordam. Os Estados Unidos da atualidade e o presidente George Bush
são idênticos à Alemanha e Hitler da Segunda Guerra Mundial. Então merecemos o que aconteceu no 11 de setembro, é? E aquilo que mereciam também receberam os homens e mulheres dizimados pelos aviões estralhaçados no chão, depois de pularem dos prédios em chamas e de caírem centenas de metros num campo vazio da Pensilvânia. Aqueles que acreditam na injustiça sofrida pelos Estados Unidos também pensam que a política externa americana foi a culpada pelos ataques. A responsabilidade final pelos ataques terroristas recai sobre os que governam este país, a classe capitalista dominante desta nação. Diz Walter Down, professor da faculdade da cidade de Nova York. Se simplesmente nos rendêssemos aos desejos da rua árabe, eles nos amariam. Deixa Israel ser invadido pelos inimigos árabes. Diga que a Índia deixe os paquistaneses adentrarem a Nova Delhi. Apoie os chechenos contra os russos. Então jamais nos atacarão, vocifera o professor universitário esquerdista. Esses professores culpam a política externa americana, mas nunca o Islã, que simplesmente foi pervertido pelos extremistas. E toda religião tem extremistas para chamar de seus? É isso? Então os Estados Unidos finalmente reagem de maneira racional e justa. Os acadêmicos a condenam. Por exemplo, 166 intelectuais, incluindo 66 professores de Berkeley, apoiaram uma campanha contra o New York Times e repreenderam o presidente Bush pela guerra contra o terrorismo, chamando-o de inaceitável. É brutal, chocante e obsceno, clamam. Se atacarmos os terroristas, não somos também terroristas? Mas não é chocante que esses professores considerem os americanos terroristas. Eles já os consideraram racistas. Vez por outras, os intelectuais de esquerda ignoram a inexistência de crimes de ódio supostamente cometidos por americanos contra os árabes americanos. A cartada racial já é tática favorita desses professores. E foi lançada sem qualquer crepúsculo, sem qualquer escrúpulo sobre os eventos de 11 de setembro. No fim, tudo se resume a patriotismo. O professor universitário de esquerda odeia os Estados Unidos. E os americanos são patriotas. Logo, esses professores insultam o patriotismo chamando-o de simplista. Eles comparam patriotas com terroristas. O professor esquerdista é terrorista intelectual. Que essa raça colha o que planta.